sopro da vida. O sopro da vida sai daqui. Este é o fôlego do mundo. O mundo respira e aspira ao mesmo tempo, porque ele retém e devolve. Ele aspira e respira. O planeta em si recebe a retribuição do fôlego, que é o círculo da vida. Ele faz o círculo que dá fôlego ao homem pelos dois portais, que é as narinas do homem. O filtro da vida é o pulmão. Tem que filtrar tudo que a semente vai dar, tudo que a árvore, que é em verdade o portal da vida, é aqui. Aqui é o portal. Da vida. Portal da vida. Sem este portal não há vida, porque é o sopro de tudo. Aquele que planta a semente receberá, na verdade, da semente a retribuição à vida. Aquele que dá semente a quem semeia, multiplicará e enriquecerá. Aquele que dá semente sou eu. Eu sou o que dou a semente. Eu sou a semente. Da vida. Eu sou a semente da vida, e esta semente é a essência da vida. E ela dá os frutos do homem. Todo este sopro, os frutos é o homem. A semente é a vida do homem. O pulmão do homem é o filtro da imperfeição e da injustiça praticada pelo homem. Este filtro traz para si a bênção e a maldição. Abençoado é quando em verdade o próprio homem semeou a semente que lhe dá vida. Quando o homem destrói este sopro da vida, ele tem a consequência dos teus próprios erros, porque ele destrói a si mesmo, porque isto daqui é eterno. A semente nunca morre, ela dá outros frutos, cria-se raízes, e ao cair um galho desse no solo, vai dar vida novamente. Mas quando o homem perde o teu fôlego de vida, o sopro da vida, ele não tem mais direito a viver aqui. Aqui não. Se cortar uma árvore, as raízes podem brotar novamente, da mesma árvore, porque essas mesmas sementes, elas darão frutos. Porque a semente que dá uma grande árvore dessa, saem muitas sementes que ao cair, elas plantam de novo e começam as raízes para começar outras árvores. Não é assim? Então, uma semente é multiplicação de semente que mantém, na verdade, o círculo da vida, o sopro da vida, para que o planeta tenha vida e eternidade. O mundo não morre, porque há um equilíbrio no universo, aonde eu criei a condição do sopro da vida através das águas e através da água, porque a água é vida.
sepultado na água, esta semente, a ressurreição em vida, aonde cria-se, na verdade, a semente da vida, o sopro da vida. A árvore em si é a vida do homem. E ela é o sopro da vida, porque é o oxigênio. Uma árvore plantada é a ressurreição de um pulmão, é a ressurreição de uma nova criatura. Porque todos os vírus que estão sobre esse espaço e tempo, que é o planeta, contaminam o homem. Porque, assim como o pulmão do homem filtra o sopro da vida, há também um sistema que filtra tudo. A água filtra, a terra filtra, a árvore filtra. Tudo que existe vem como um filtro, porque a água limpa, a água suja ao decorrer, ela se torna limpa, porque a sujeira vai direto para a terra, ela absorve. Então, o sopro da vida, que dá vida à terra, à água, a água é a vida da terra, porque dá vida às árvores, e dá vida à semente, que darão teus frutos, e o círculo da vida, aonde dá vida ao homem. Por isso, determinei que deve ser plantada. Aquele que planta uma árvore, planta uma vida. Aquele que investe na vida terá retribuição, a sua vida também, até a 4ª geração. Porque aquele que planta, planta para o futuro, planta para si mesmo, planta para a tua descendência. Se ninguém plantar, haverá destruição. Porque o tempo determinado, mediante a ciência, a lei de uma árvore dessa, é muito tempo referente à maldade que o homem pratica. O homem, num segundo, destrói uma árvore. E o tempo de chegar a uma árvore perfeita em unidade de espírito, para que tenha um sopro de vida o suficiente para manter o círculo, vai muitos anos de vida. Então, o homem destrói verdadeiramente o homem e a tua descendência por serem ignorantes, por não entender e compreender que está destruindo não a si, mas também a geração futura. O que adianta gerar para a morte, quando ele não planta? Ele planta aquilo que não é pão, aquilo que não é vida. Mas esta semente da vida é o que dá a vida. O homem precisa desse sopro de vida. E aqui a semente precisa do homem que plante a semente. Eu sou o que dou a semente da vida. E aquele que der semente a quem semear, multiplicará e enriquecerá. A multiplicação e enriquecimento do planeta, dos seres vivos, todo ser que tem fôlego de vida, depende, na verdade, de semear. Semear a semente do fôlego de vida que ele precisa pelos portais das tuas narinas, que vai ao pulmão, que é o filtro. Este é o filtro do mundo. Porque se não houver o homem para evoluir o sistema, continua por si mesmo o que o planeta é. Não fica habitável para o homem, na condição do homem. Se o homem não plantar, não terá retorno.
O homem destruindo, eu plantei, o homem está destruindo. Eu dei a água, o homem está destruindo. Eu dei a terra, o homem está destruindo. Então o homem em si está destruindo a si mesmo, destruindo o que eu fiz, o sopro da vida que eu dei, pela ganância, pelo comércio, pela ignorância. Porque uma vez cortada a árvore e trabalhada em prol da tua ganância, não vai ter sopro da vida para o homem. Uma mesa dessa não pode trazer sopro de vida, porque ela já não tem mais vida. Então o homem tirou a vida de si mesmo por destruir a árvore. Por isso que vos ordenei, na verdade, que deve semear a árvore e plantar. Porque esta é a riqueza do universo. E esta retribuição de uma semente de vida em si, em estado de multiplicação, dentro do princípio da minha palavra, que eu, aquele que dá semente, a quem semear, multiplicará e será. Haverá multiplicação e enriquecimento para o homem, retribuição. Se ele cuidar, se ele plantar, se ele semear. A retribuição dele pode ser segundo o desejo do teu coração também. Porque além da vida, por ter semeado o teu sopro da vida, o fôlego de vida, ele tem a retribuição da dignidade do teu trabalho, a multiplicação em prata e em ouro para si mesmo, mediante o comércio criado por ele. Então ele se enriquece. Porque quanto mais ele semear, mais ele vai colher. E ainda colhendo, o universo passa a ser perfeito. E o universo pode ser habitável. Porque o homem plantou para si e para a tua descendência os sopros da vida. Uma semente dessa tem um preço muito caro. Porque é uma semente dessa, de multiplicação. Porque de uma semente ela se multiplica em milhares de sementes. E as sementes mantêm, na verdade, os frutos para a alimentação. Então essa semente dá ao homem tudo quanto ele deseja pela ganância do teu coração. Pelo comércio do teu próprio espírito, ele retém da madeira para criar verdadeiramente os teus móveis, edificar tuas casas. Então, dessa semente ele tem o retorno da vaidade do teu espírito. Dessa semente ele tem os frutos que alimentam a tua matéria. E dessa semente ele tem o sopro da vida, que é o fôlego de vida para ele e para a tua descendência. Então, quando ele não plantar, ele não colherá. Se ele plantar, haverá retorno para ele em respirar, porque ele vai aspirar e vai respirar. Então ele aspira e respira. Ele retorna ao que isso daqui, o que está nele, que poderia matar ele, e isto filtra como filtro no pulmão dele. Filtra o gás carbônico e transforma em oxigênio, que é o sopro da vida, que é o fôlego de vida nas narinas do homem. Os dois portais da vida, que é o filtro da vida, que é o pulmão. Entendeu? Então, o homem não entende, pela ignorância do homem, que a semente, a essência, a árvore, os frutos, é a vida dele. É o fôlego de vida dele. É a condição da sobrevivência dos tua geração. Porque se esta geração destruir, não haverá como viver e habitar aqui. Como pode ser o sopro da vida, que é o fôlego de vida, habitar o homem, se o homem vive pelo fôlego de vida? O desrespeito que tem o homem para consigo mesmo, destruindo aqui, ele destrói a ele e a tua descendência.
porque ele está roubando o direito que é dele. Eu não criei uma árvore por criar, eu criei uma árvore para dar vida ao homem e ele habitar aqui. Eu não criei a água por criar, eu criei a água como fonte da vida, que alimenta a semente, que mantém, na verdade, as árvores e que mantém o homem em equilíbrio num círculo de vida. A água, sopro da vida através da árvore, e ele, a essência e a criatura que se alimenta de tudo que eu criei. Todo aquele que plantar retornará para si em multiplicação, 100 vezes mais, em ato de retribuição, pelo dever e obrigação de plantar. Se cada ser que está sendo inútil por não plantar, mas respirando aquilo que não plantou, ele é um ladrão, um salteador. Porque ele está roubando o direito de outro que plantou. Entendeu? Porque se ela planta e ele não planta, ele rouba a semente dela e os frutos dela. Então ele tem por dever e obrigação também de plantar. Por isso que todo ser deve plantar. Desde o princípio eu havia dito que esta é a fonte da vida e é o princípio de tudo que vocês vão fazer. É o incentivo, é a condição de mostrar que o sopro da vida e que a vida do planeta é a vida do homem e que a vida do planeta é a vida do homem é a semente plantada, que é a árvore. Tirou isso daqui numa vida. E também, se não houver as árvores, não terá vida a terra. Porque as raízes abrem verdadeiramente a condição de dar vida à terra. Porque tem que ir nas profundezas das raízes a água. Então ela tem que abrir o solo. Uma raiz, quando vai sobre a terra, ela força a terra a abrir, cria-se uma fenda. Então tem a terra e a fenda, porque a raiz vai fazendo isso, vai abrindo e a água vai penetrando. Então ela vai umedecendo, vai tirando o calor em excesso do planeta que está no subsolo, porque tem infiltração. E quanto mais árvores, mais água. Quanto mais água, mais vida para a terra. Entendeu? Então, quando o homem destrói uma árvore, ele destrói o teu próprio pulmão. Ele destrói a tua própria vida. E os vírus, mediante, na verdade, o estado de transformação, traz para si os fungos, os vírus que levam a morte ao pulmão, e as enfermidades que traz a morte à matéria, porque não houve filtro, não filtrou. Esse desequilíbrio nesse sistema cósmico aqui faz com que, na verdade, a humanidade chegue ao caos. A condição da ignorância do homem, querendo a vaidade, por aquele que cegou e tirou o entendimento e a compreensão, e a falta de sabedoria em tudo isso que não tem a humanidade, é a intenção de acabar com a humanidade, trazer a morte, diminuir o tempo de vida. A maldade do homem contra a natureza diminui o teu tempo de vida, porque contaminada a água ele morre, contaminado o ar ele não tem o sopro da vida, que é a própria vida. Quando todos tiverem a consciência de que a tua descendência e ele em si precisa viver através do sopro da vida, que é o fogo de vida, aí ele vai plantar a semente. Ele tem que ser conscientizado que essa semente simboliza a vida dele.
dele e da descendência dele. E 3 coisas ele faz ao mesmo tempo. 3 coisas ele faz ao mesmo tempo. Ele planta e ele dá vida ao planeta e dá vida a si mesmo. Então ele faz 3 coisas ao mesmo tempo. Uma semente plantada, ele dá vida ao solo e dá vida a todo o ambiente. E do ambiente, ele tem a retribuição das 2 obras plantadas, o fogo de vida, o tempo de vida e a condição de vida do homem. Quando o homem, na verdade, destrói tudo isso, é o que está acontecendo na humanidade. Os vírus aumentaram cada vez mais. As bactérias aumentaram. Por quê? Se houver uma purificação, as bactérias sobem. Isso vai para o ar, respirado no homem, mata o próprio homem. Não é assim? Porque se não houver o equilíbrio universal, se não houver o poder desta ciência, não haverá sopro da vida para nenhum ser vivo. Só vai viver as árvores em si. E a água em si também pode ser contaminada. Então essas raízes é o conhecimento do homem, tem que estar enraizado no homem. Isso simboliza o homem. O conhecimento do homem, a essência do homem, a sabedoria do homem, trazendo verdadeiramente sementes, frutos, sopro da vida e vida ao planeta. O homem em si, na verdade, nada mais é do que essa semente. Ele tem que começar a dar frutos para si e para outros também. Então, plantar é ato de amor ao teu semelhante, é amor a si mesmo, é amor à tua casa, o qual habita, que é o planeta. Se ele destrói a tua própria casa, não pode habitar numa casa que foi destruída. Se ele destruir a si mesmo, ele também destrói a condição da evolução de si mesmo, até a 4ª geração, e de gerações em gerações, porque é a espécie dele, a imagem e semelhança dele, que se multiplica através das obras dele. O meu povo, o ser, a criatura está em verdade se destruindo por falta de conhecimento de uma verdade absoluta, daquilo que parece para ele ser insignificante, mas isto é o poder. Ninguém se alimenta se não tiver semente, porque não há fruto sem semente, nem de árvores, nem de frutos. O homem precisa do oxigênio, precisa do filtro, que filtra, precisa da água. Então, de todos os elementos, ele precisa. Como vai haver muita chuva sem árvores? Por isso o deserto. Não chove, não tem árvore. A água que às vezes cai no deserto, ela vai pelas profundezas da terra. Então, vem o deserto, o pó. Como vai plantar frutos para ele no pó, onde não tem água? Cada árvore cortada é um deserto para o homem ficar perdido e destruído através do deserto. Não haverá água, porque a água vai fugir, vai embora. Não haverá fruto, não se alimentará. Não haverá sombra, não haverá oxigênio. Então, haverá o pó, só destruição. Porque o homem destruiu a si mesmo. Quando o homem planta, ele colhe em sementes que se multiplicam e se enriquecem, em frutos que se alimentam, se multiplicam e também se enriquecem pelo comércio que ele pode fazer. E por esses 2 portais, que é o filtro, que é o fôlego de vida,
que o sopro da vida do homem, que é tudo isso, quando ele não planta, ele não colhe. Quando o homem plantar, toda a humanidade vai colher. Eu criei uma condição, não da individualidade, mas o poder num todo, para que um plantando beneficie a todos e a si mesmo. E aquele que não planta, também não tem a recompensa do que plantou, porque aquele que plantou, mediante as tuas obras, do suor do teu rosto, do fato da tua carne, ganha o pão de cada dia. O outro vai ter apenas o fôlego de vida, mas vivendo pobre e miserável. Então, este daqui pode ser rico por ter plantado, colhido e retribuído a ele a riqueza. O outro que não planta para viver como espécie será pobre e miserável. Não terá prata e ouro, a multiplicação. Não será cabeça, mas será cauda. Apenas será um ser por cauda, um ser inútil. Porque quando não plantou, na lei de causas e efeito, o efeito para ele é a destruição. Porque um está rico e o outro está pobre? O outro está pobre porque é pobre de espírito, porque ele é pobre de conhecimento, porque ele não tem ânimo, não tem obra, não se esforça. Então, digno é o obreiro do teu salário. O salário é a multiplicação aqui. E não tem salário aqui, porque ele não é obreiro, ele não trabalhou. Entendeu? Se ele não trabalhou, não é digno. Então, ele é digno da miséria, de esmola. Ele buscou a esmola, porque ele não plantou para si, ele não participou. Aí o que acontece? Os iluminados da terreno, no conhecimento de toda essa riqueza, retribui a riqueza a outro ser que também pensa como ele, age como ele. Em que isso aqui vai ser uma sociedade iluminada, uma sociedade riquíssima em obediência, em conhecimento, em ciência, em obra. Então há uma diferença entre duas classes: a classe inútil e a classe privilegiada. Porque o que planta, colhe. E o que colhe, colhe em multiplicação. E na tua inteligência, ele se multiplica e enriquece. Porque a semente por ele plantada dará a ele a retribuição, a lei do sopro da vida, a riqueza do teu comércio, porque ele vai comercializar a terra. E ele será cabeça, não será cauda, terá para emprestar e não tomará emprestado. E esta semente, todo ser deve plantar. E este que é inteligente, que é sábio, que tem o conhecimento, e que tem a tua descendência, e tem estabilidade entre eles, este aqui vai ser o que vai semear a prata e o ouro, e vai incentivar ao inútil a plantar. Porque ele vai ter a participação também dos mesmos lucros em plantar. Porque aquele que plantar recebe o sopro da vida, o fôlego de vida, e pode também receber os frutos para si. Este é o incentivo. Planta-se uma semente, é uma árvore. Se for dando fruto, dos frutos de uma árvore, por ter plantado, registrado, patenteado esse direito, o que plantou recebe a porcentagem das tuas obras. Então vai se criar uma condição de incentivo para o plantar, em retribuição para enriquecimento do que vai plantar. Entendeu? Porque se esse só plantar e depois do que plantou só colher, enriquece. Este que não enriquece não vai querer plantar. Porque aquele que planta e tem a retribuição do que planta, ele se enriquece. Porque esse tem inveja desse. Porque o conhecimento, as obras, é diferente deste que não tem conhecimento e não tem obra. A fé com obras não traz a morte, traz o sopro da vida e fôlego de vida e enriquecimento. Porque ele tem a fé
que é o conhecimento em ciência absoluta, de que ele pode ter a retribuição dos teus direitos, e recebe a promessa do meu Espírito, que aquele que dá semente, que sou eu, que semear, será multiplicado e enriquecido a tua vida. Não só em sopro de vida, fôlego de vida, como também, na verdade, usufruir de tudo isso foi plantado. Porque ele pode fazer o comércio da semente, ele pode fazer o comércio dos frutos, ele pode fazer comércio da madeira, e ele pode fazer comércio do pó da madeira, porque nada se perde, tudo se transforma. Ao cortar uma madeira dessa, ela tem um pó. O pó da madeira é o que verdadeiramente, através da cola, mantém, na verdade, fixas as coisas. Então há uma multiplicação grandissimamente riqueza. De cada árvore dessa traz retribuição, riquezas para o homem. Porque ele pode trabalhar nas raízes, ele pode trabalhar na semente, ele pode trabalhar nos frutos, ele pode trabalhar na árvore. Todas as folhagens dela têm um poder. O caule tem um poder, as folhas têm um poder, os frutos têm um poder, a semente tem um poder. Então uma árvore dessa tem multiplicação e enriquecimento. Então o homem tem em si o enriquecimento de viver mais, de ter mais saúde. Os vírus se multiplicam mediante a contaminação mais do que o sopro da vida. Porque o homem traz a imundície. Por isso que tem que fazer o que? Filtrar. O que filtra a imundície do ar são as águas. Este é o pulmão do mundo. Então, um homem sem pulmão é um homem morto. O mundo sem pulmão é um mundo morto. Então, pode tanto morrer o homem como morrer o planeta. A ignorância do adversário, para que o homem no teu comércio destrói a si mesmo, destruindo duas coisas ao mesmo tempo. Ele destrói a si, através, na verdade, das bactérias, dos vírus, e também destrói o fôlego de vida, o sopro da vida do planeta, destruindo as árvores. Então o homem tem que urgentemente plantar e plantar e plantar, se multiplicar. Porque a multiplicação da imagem e semelhança do meu espírito é muito mais rápida do que a multiplicação de árvores plantadas. Porque uma semente desce até chegar ao ponto disso daqui, a multiplicação por semente, o homem pode multiplicar 5, 10 criaturas em pouco tempo. Mas essa semente leva anos para dar apenas um fruto. Se a multiplicação aumentar aqui e não aumentar aqui, morre tudo aqui. E destrói todo o habitat dele. Porque a vida do homem não é o comércio, é a árvore. Sem árvore não tem vida. Sem árvore não tem chuva. Porque a água não, como vai evaporar sem árvore? Como vai ter um equilíbrio cósmico em ciência? A maior riqueza do planeta é a árvore. Porque a rocha traz o sal, mas não traz o oxigênio. Traz o potássio, o magnésio, para sustentar o homem em outra condição dos teus ossos. Elementos da terra que vai alimentar nervos, ossos, pele, mas o que alimenta o homem, dá fôlego, sopro da vida e fôlego de vida é a árvore. Por isso, o princípio do meu querer, mediante a minha vontade, consciência de todo o ser aqui, plante a semente da vida, sopro da vida,
que é a semente da vida, a retribuição para vocês será riquissimamente multiplicada. Quando um planta a semente, se tu plantou a semente, tem direito a porcentagem disso aqui. Imagine a porcentagem em grãos, em frutos e em madeira. A multiplicação é muito mais, 3, 7 vezes mais daqui. Porque desta semente, e tem a multiplicação da mesma semente, desta semente, tem os frutos em multiplicação para ele, desta mesma semente. E desta mesma semente, tem toda a madeira. Porque de uma árvore dessa, nada se perde, tudo se transforma. Não é? Transforma. Se cada um desse ser plantar no deserto, não existirá o deserto. Porque vai dar vida ao deserto. Vai puxar, vai aglomerar aqui nuvens. E estas nuvens vai chuva. Então o deserto não existirá. Por que criei o deserto, a condição do deserto? Para mostrar para eles que se não trabalhar, não semear, vai viver no deserto. Eu tirei do Egito, levei no deserto, para mostrar que eu sou a multiplicação de tudo. As minhas mãos estão sobre tudo, estendida aqui. Mas eu não mandei o homem dormir e ficar na sombra. Eu mandei do suor do teu rosto, o enfado da tua carne, ganhar o pão de cada dia. O pão é a retribuição de direito, de porcentagem de tuas obras. E eu dei ao homem, o que eu dei ao homem? A condição de quê? 90% para ele. 10% é para os iluminados, trazer a consciência para que haja multiplicação, recebendo muito mais o homem do que os iluminados. Porque o conhecimento faz o homem não perecer. Então, os iluminados em conhecimento, em ciência, eles recebem 90% daquilo que na verdade tem plantado. A 10ª parte vai para o que propaga o verbo, que ensina. O que trabalha, digno é o obreiro do teu trabalho. A dignidade de 90% é o que trabalha. A dignidade de ensinar é a 10ª parte. Por isso é a 10ª parte para a congregação do justo, para levar a verdade, para que a verdade liberte o homem da ignorância e da morte. Este valor de porcentagem cobrado para manter verdadeiramente os iluminados, os vasos iluminados, que são na verdade os portais da vida, que é o verbo lançado, tem direito da 10ª parte de tudo que o homem produziu. Porque tem que manter o contato comigo, porque eu sou o sopro da vida, eu sou a vida e eu sou tudo que existe. Sem mim nada o homem pode ser. Então eu determinei muito mais para quem trabalha e o pouco para quem ensina. A 10ª parte. Mas em multiplicação, isto também se multiplica em milhões. E aqui se multiplica segundo as obras de cada um. Tanto pode multiplicar, como o devorador, cortador e migador, destruidor pode destruir tudo. Aqui sempre multiplica, porque aqui está o estado de obediência do meu espírito, o sopro da vida, em vida e em tudo, que não tem autoridade o devorador, cortador e migador, destruidor sobre a minha casa. Então,
a semente da minha casa se multiplicará. E essa semente de 90 mingua. Por quê? Porque aquele que não é fiel na 10ª parte tem destruição de tudo que ele tem. E ele se torna maldito. Não é assim? Maldito. Então aquele que semeia em conhecimento e aquele que trabalha no conhecimento e retribui a dádiva recebida de mim, eu darei a ele 90% mais das suas obras, se multiplicará. Eu darei a ele também a sabedoria, o conhecimento e a verdade absoluta para que ele não pereça, mas para que ele viva e tenha vida com abundância.